3 exercícios simples para você começar a usar o bumbo na sua virada. Então respira e vem estudar. Então legal, a gente vai falar hoje sobre bumbo nas viradas. Por que eu vou colocar um bumbo na virada? Então eu lembro quando eu era moleque, ouvindo algumas músicas, bandas que eu gostava de rock da época, anos 90, anos 2000 ali. Muitas vezes eu ouvia frases na bateria e eu queria ver o que o cara estava fazendo, via vídeos e tal, e poxa, mas eu tô ouvindo um som, mas eu não tô vendo a mão dele fazendo isso. E claro que eu não estava vendo a mão dele, ele estava fazendo isso no pé muitas vezes. Rápido, devagar, pouco importa, mas ele estava usando o bumbo para fazer umas frases em que eu ficava tentando ver as mãos, porque, claro, a gente, baterista, a gente foca muito nas mãos, a gente quer tocar rudimentos rápidos, fazer viradas rápidas, e legal pra caramba, muito importante fazer isso. Mas, e o bumbo nessa história? Ele vai servir só pra eu fazer as levadas, só pra eu tocar a levada das músicas, na hora de uma frase legal, de um efeito bacana, eu não vou poder usar ele, eu não vou conseguir usar ele? Pô, vamos ter que começar a usar ele, né? E aí, legal, vi que o cara fazia isso, os caras faziam isso, bacana. Quero fazer também esse negócio de colocar bumbo na virada. Deixa eu ir lá. E aí eu me deparei com a primeira questão que surgiu pra mim, que aqui vai ser a nossa palavra-chave, que é equilíbrio. A gente tá equilibrado no banquinho, usando nossos 4 membros, um negócio difícil de fazer, não é simples. E a gente precisa sempre achar, até procurando, na verdade é uma procura eterna, aquele ponto de equilíbrio, aquele lugar que a gente fala, puxa, aqui eu tô confortável, nessa posição, nessa altura, consigo mexer bem meus 4 membros sem perder esse equilíbrio. Claro que é uma busca, é um negócio difícil de ficar procurando mesmo, então teste, aumenta banquinho, baixa banquinho, puxa pra cá o chimbal, puxa pra lá, ajusta o pedal do bumbo, isso tudo vai ser muito importante. Claro que eu não vou entrar em detalhes aqui agora de como arrumar a bateria, aliás, se quiserem isso, por favor avisem que eu faço com o maior prazer, mas vamos pensar em tudo isso para falar do bumbo na virada, porque numa levada comum, então assim, a levada que eu vou usar para esse vídeo inteiro, a levada mais simples do mundo, todo mundo conhece, que é simplesmente isso, né? Ok? Para essa circunstância, para esse tipo de coisa, a gente não tem tantos problemas para colocar o bumbo. Claro, lugares estranhos ou outros surgem, mas no geral, ok colocar o bumbo aqui. Mas e na hora de um fraseado? E na hora de fazer um... já dá uma complicada, porque exige que eu coloque o bumbo, o pé do bumbo, mexa a perna direita, no caso de canhoto, de destro, de canhoto vai ser o contrário, mas o problema é o mesmo, força a gente a colocar o pé do bumbo nos lugares que a gente não está acostumado. E isso causa um estranhamento, falta de equilíbrio. Para isso, vamos praticar. Praticar, fazer o quê? Colocar esse bumbo em lugares incômodos, em lugares que a gente não está acostumado, para forçar o nosso pé a trabalhar e a gente forçar esse equilíbrio. Ou seja, não é nem forçar esse equilíbrio, mas buscar esse equilíbrio mesmo. Puxa, percebi que estou com muita dificuldade de colocar ali. Será que é só uma questão de técnica ou será que eu não estou bem posicionado na minha bateria? Temos que descobrir. Única maneira de descobrir, fazendo. Então, hoje eu trago aqui 3 exercícios dos mais simples, tem vários outros e farei no futuro, mas os 3 mais simples, na minha opinião, para a gente começar a pensar esse bumbo nesses lugares estranhos e em virada. Vai ser só uma questão de técnica, de coordenação? Claro que não, porque depois que você conseguir fazer isso, você vai ouvir música de outro jeito para começar, você vai começar a ouvir aquele batera que você gosta, aquela virada que você curte e fala, puxa, tá, eu acho que de repente então ele estava colocando o bumbo naquele lugar. E eu nem tinha prestado atenção nisso, nem tinha me atentado a essa possibilidade. E eu acho que acrescenta muito na sua musicalidade, ou na forma como você cria a frase na bateria. Você tem um elemento a mais, pô, sensacional. E ainda mais sem as mãos, ou seja, sua mão está livre para estar fazendo outras coisas nesse momento, sensacional. Então a gente vai ganhar coordenação aqui, e a gente vai ganhar musicalidade, possibilidades musicais outras. Beleza? Então vamos lá para o exercício de fato, para os exercícios de fato. Então, como eu já falei anteriormente, eu vou usar aqui uma levada base
que é a levada mais básica, todo mundo conhece, já mostrei, mostro de novo, não tem problema. Tranquilo, né? 1 no bumbo, 2 na caixa, 3 no bumbo, 4 na caixa. Tranquilo. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um compasso dessa levada e um compasso eu vou usar a virada. E vou ficar trocando entre levada e virada. Para quem não tem familiaridade com compasso, também não vou explicar super detalhadamente, mas acho que dá para matar de uma maneira mais fácil. Compasso vai ser, neste caso, a gente completar os números de 1 a 4. Então, 1, 2, 3, 4, completou um compasso. Fui para o outro, fui no caso para as viradas, mesma coisa, completo 4, volto para a levada. Então, 1, 2, 3, 4, completei um compasso. Acabei de fazer um compasso de levada. E o próximo compasso eu vou fazer na virada. E vou ficar trocando assim, beleza? E outro detalhe importante. Na hora das viradas, eu vou estar usando uma divisão rítmica chamada semicolcheia. Talvez muitos já saibam. Para quem não sabe, não tem problema nenhum também. É o seguinte, acabei de falar desses números, 1, 2, 3, 4. A cada número desse, eu vou colocar 4 notinhas. Então vão caber 4 notinhas a cada espaçamento de número. Então se a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, a gente vai completar esses espaços, preencher esses espaços da seguinte maneira. 1 IEA, 2 IEA, 3 IEA, 4 IEA. O que eu acabei de cantarolar aqui é exatamente o que a gente vai tocar na bateria. Onde eu vou tocar isso? Vou tocar usando os tambores, mas primeiro eu vou fazer só com a caixa. Bumbo sempre, o bumbo é o objetivo do exercício, ele vai estar sempre presente, mas eu vou distribuir também nos tambores, mas por enquanto eu vou usar só a caixa. Eu vou fazer exemplo só na caixa e depois só nos tambores. Em velocidades diferentes também, eu vou usar 70 BPM, super devagar, tranquilo pra gente começar, e depois eu faço a 100 BPM o andamento um pouquinho mais pra frente, que eu acho que vai ficar legal também da gente fazer. Beleza? Então, seguinte, primeiro exercício, primeiro exemplo, a gente vai pensar o seguinte, na hora das viradas, eu vou colocar, na hora das viradas, em levada, vai ser aquela de sempre, igual, tudo certo, bumbo no 1, caixa no 2, bumbo no 3, caixa no 4, tranquilidade. Mas, na hora das viradas, eu vou fazer o seguinte, o bumbo vai estar em todos os números, então o bumbo vai tocar 1, o 2, 3, 4. E aquelas outras letras que eu cantarolei, o I, E e A, eu vou tocar na caixa. Então vai ficar 1 I, E, A, 2 I, E, A, 3 I, E, A, 4 I, E, A. Basicamente isso que eu vou fazer. Só que vamos ver como é que fica isso com BPM definido e com uma levada junto para a gente entender, para a gente ouvir na verdade como fica isso num contexto musical, ou seja, tocando uma levada e partindo para uma virada. Beleza? Então eu vou fazer a 70 BPM e depois a 100 BPM. Primeiro eu faço só na caixa e depois eu faço nos tambores também. Bora lá! Beleza, acabei de fazer na caixa, nos dois andamentos, agora eu vou usar os meus outros dois tambores aqui, no caso eu tenho dois tambores, tem gente que tem 2 tons e um surdo aqui, eu prefiro um tom só aqui, mas não faz diferença, eu vou usar apenas esses dois. Caso você tenha 2 aqui, ou às vezes 3, enfim, você pode criar a sua frase, mas eu vou usar obviamente o que eu tenho aqui, um tom e um surdo para fazer essa virada. Então, mesma coisa, 70 BPM e depois 100 BPM, agora não só usando a caixa, mas também usando tom e surdo. Beleza? Vamos lá!
Maravilha, então esse foi o primeiro exemplo, colocando o bumbo em todos os números. 1, 2, 3 e 4. Ok, já dá pra fazer coisa legal com ele, né? E eu fiz uma combinação apenas. Claro, usei a caixa e depois usei os tambores. Pode ser outra ordem de tambores, pode ser, no caso, se você tiver outros tambores, outras peças. Eu tenho aqui um combel, por exemplo, outros dois blocos aqui do lado, um pandeiro. Enfim, se você tiver outras peças na bateria, fique à vontade, dá pra ir embora com isso. Eu apenas estou focando aqui em combinações de mão e pé. Onde você vai usar essas mãos, fica a seu critério, dei uma pequena sugestão aqui. Mas beleza, segundo exemplo então. No primeiro exemplo eu coloquei o bumbo em todos os números, vou colocar agora o bumbo na próxima semicolcheia, ou seja, em todos os Is. Lembra aquela hora que eu cantaroleio? 1 IEA, 2 IEA, 3 IEA, 4 IEA. Agora eu vou colocar 1 IEA, 2 IEA, 3 IEA, 4 IEA. Nesses Is é que o bumbo vai ficar. Já começa agora a ficar um pouco mais complicado aquela questão do equilíbrio que eu falei antes. Porque nesse primeiro, o bumbo está em todos os números, no lugar, na nota forte, ou seja, no lugar mais confortável da gente colocar. Agora nos Is já dá aquela balançada. Então vamos lá, a gente vai conseguir, mas é um lugar mais complicado mesmo. Então respira, vai tranquilo, que vai dar certo. Beleza? Mesmo esquema, na caixa, 70 BPM e 100 BPM, depois nos tambores a 70 BPM e 100 BPM. Bora lá! Legal, foi difícil não, mas complicadinho esse, né, dos Is. E é legal, ele já dá um som diferente, já cria uma outra textura ali, uma outra ideia de frase, fica uma coisa mais quebrada. Eu particularmente gosto muito de colocar nesse lugar. Mas beleza, coloquei só na caixa. Vamos ver agora nos tambores como é que isso fica. 70 BPM e 100 BPM, mesmo esquema. Bora lá. Bacana, já passamos pelo segundo exercício, pelo segundo exemplo aí. Se sobrevivemos a esse, e acho que sobrevivemos, deu tudo certo, vamos pro próximo, que nem é tão complicado quanto esse. Esse dos Is eu acho realmente talvez o mais chatinho desses três que eu tô passando, porque ele fica no lugar mais incomum de todos pra gente colocar o bumbo, que a gente mais não tá acostumado a colocar, principalmente quando a gente tá começando, ou você que é totalmente iniciante, ou que já faz um tempo que toca, mas ainda precisa desenvolver um pouco mais. Esse é um lugar que a gente não costuma usar mesmo. Então, ele é mais chato mesmo, não tem jeito. Repetição ali com ele vai ser bacana, vai ser importante. Mas agora vamos pro próximo. E tô seguindo a lógica das semicolcheias. Primeiro fiz só os números, depois fiz só os Is, e agora eu vou fazer só os Es. E os Es são os contratempos. Ou seja, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E.
não tô mais no I, nem no A, que eu nem vou fazer hoje, mas tô no E, que é bem no meio, que é bem entre os números. Então é um lugar um pouquinho mais comum que a gente está acostumado, mais acostumado a colocar o bumbo, principalmente em levadas, é um lugar um pouco mais comum. Então acho que ele, no sentido de onde colocar o bumbo, não vai ser tanto problema. O problema vai ser sim coordenar isso com as mãos. Talvez as mãos fiquem mais perdidas nesse lugar, né? nesses preenchimentos que a gente tem que fazer enquanto o bumbo está no E. Então vamos lá, mesmo esquema, caixa 70 BPM, 100 BPM e depois nos tambores. Beleza? Então legal, agora a última parte, colocando os tambores nessa história. Eu particularmente gosto muito dessa virada que eu vou fazer agora. É uma que, usando os tambores, eu acho que soa muito legal, soa muito musical. Então vai servir para diversos contextos, desde rock pop, até pessoal que toca na igreja. Eu sei que tem bastante gente que toca em igreja hoje em dia, em worship, tipo esse estilo de música que cresceu tanto. E viradas com bumbo é uma coisa que se usa demais nesse estilo musical, demais. Eu tenho alunos particulares que tocam em igreja e toda hora me trazem, puxa, eu queria aprender essa virada, queria aprender essa outra virada. Sempre tem um bumbo envolvido no meio, rápido ou devagar. Então essa última que eu vou fazer é uma talvez para guardar ali com mais carinho, que eu acho que vai ser bem legal. Vamos lá? Então beleza, gente, por hoje é isto. Dúvidas, críticas, sugestões, comentários, por favor, só mandar. Puxa, queria que você explorasse mais outros tipos de virada usando bumbo, outras figuras rítmicas, mais rápido, mais devagar, alguma música que vocês queiram que eu faça, que eu analise se tem bumbo, se não tem bumbo na virada, enfim, qualquer coisa podem mandar, estamos aí. Agora, respira e vai estudar.